3. Os piores inimigos do capitalismo não são os socialistas e os comunistas. São os capitalistas que abusam do capitalismo. Sobre esse fragmento, assinale a única alternativa correta. A tese desse pequeno texto argumentativo é de que socialistas e comunistas são os piores inimigos do capitalismo. Pelo contrário, né? Olha lá, os piores inimigos do capitalismo não são os socialistas e os comunistas. Não é isso, né? Uhum. O argumento principal na defesa da tese é a constatação apoiada em estudos. Tem algum estudo aqui? Nenhum momento quando ele fala citou em isso. estudo, a gente está falando de repertório sociocultural. Não sei se vocês já viram falar nisso. Quando você vai fazer uma dissertação, por exemplo, de concurso, é muito importante que você coloque uma estrutura que a gente apresenta, que a primeira parte que você coloca é um repertório sociocultural. Você tem uma ideia do que você vai falar. Então, você coloca alguma coisa que alguém já falou sobre isso, né? Sobre aquilo ali. Então, aqui não tem nada. Ele não citou nada disso. Tá? Tá entre aspas, alguém falando, mas não está dizendo que em estudos, né? A segunda frase do texto expressa uma opinião que retifica o que foi expresso anteriormente. Para mim, aqui é tudo opinião. Tá? Registrar aqui a presença aqui do Maurício. Professor Maurício Siqueira. Liga o microfone para ele aí. Liga o microfone, professor Maurício. Gente, antes de tudo, professor Maurício, professor, deixa eu perguntar qual que é o seu time, professor. Qual que é o seu time, professor? Rapaz, é o maior de todos os tempos. Ele já sabe o que eu vou falar. Ele já sabe o que eu vou falar. Qual que é o seu time, professor? Santos Esporte Clube. Santos Futebol Clube. Oh, Futebol Clube, poxa. Não me envergonha, professor. Santos Futebol Clube. Qual que é o meu time, professor? Ah, você é sangue bom, cara. Santos Futebol Clube, né? E aí o professor Maurício tem uma história com o Santos Futebol Clube. Para quem não sabe, o professor Maurício foi árbitro dos melhores, um dos melhores árbitros do Brasil na época em que ele atuava como árbitro, né? E aí tem uma história com o Santos muito interessante. Tá ligado já o primeiro, microfone dele? Bom dia. Satisfação tê-lo aqui no nosso podcast. Bom dia, professor Bodão. Bom dia, professor Luiz. Bom dia a todos vocês que estão acompanhando esse podcast aqui. LAC Concurso, eu sou apaixonado pela LAC porque tem realizado muitos sonhos, né? Eu vi uma propaganda da LAC falando assim, eu realizo seus sonhos. Na realidade é verdade, né? Realizar o sonho de passar em concurso público. Tem muita gente que sonha, né? É uma caminhada, né? Exato. Então, essa história do Santos aí, o Bodão pega no meu pé, gente, eu não sei porquê, sabe? Isso aí é intriga da oposição. Fui árbitro de futebol profissional, aspirante à FIFA aqui por Mato Grosso durante 12 anos, e eu tive o privilégio de apitar um jogo que o Santos foi desclassificado, né? Na Copa, acho que é quarta de finais já, né? É da Copa do Brasil, né? Copa do Brasil. Quartas de finais, ele já ia para semifinal do... Se não foi a estreia do Neymar, foi um dos primeiros jogos do Neymar. Né? Neymar, foi no início da carreira dele. E aí o Bodão pegou no meu pé, porque o Santos perdeu, né? O Santos perdeu esse jogo. E aí, por incrível que pareça, eu venho trabalhar no LAC e um tempo depois eu encontro o chefe sendo santista, né? É incrível, né? Mas é um prazer, olha, parabéns aí pela estrutura. Né? Opa, obrigado, Voltando professor. Aqui, olha, acho que estou surpreendido por tudo, né? Eu aprendi na vida o seguinte, a gente não pode criar expectativa, porque você frustra ou positivamente ou negativamente, né? E aqui eu estou me frustrando aqui positivamente, né? A gente esteve junto, acho que uns 10 anos atrás. Não, para. 2016, pô. 2016? 6, 7 anos atrás aí. Mas a evolução aqui é notória, é muito grande, certo? E parabéns mesmo. Luiz. Professor, seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo aqui à nossa casa aqui. E queria compartilhar pegar a sua opinião aqui. Certo. Bodão aqui nos bastidores que falou assim, professor, vamos fazer aqui um podcast policial. Opa. Vamos usar essa estrutura toda aqui. Onda policial, pra contar, tipo assim, o que o cara vê o cara fardadinho, bonitinho ali e tal, né? Não sabe o perrengue que o cara passa do dia a dia. Verdade. Combater o crime, essa questão de combater o crime não é para amador. Hoje, cada dia que passa o crime aí, ele tem se aperfeiçoado. Só para vocês terem uma ideia, eu recebi uma ligação desse 011 aí, supostamente que eu estava devendo R$68 da Claro. Certo. E eu sou sistemático com os meus boletos, porque vai ter que pagar com juros, nunca mais vai voltar esse dinheiro e cada centavinho que vai indo
Pode abrir a câmera, Rodolfo, por favor, né? Cada centavinho que vai embora nunca mais volta, né? E aí falei, não, Joãozinho, vasculha aqui porque uma conta desse valor falsa. E a gente também não sabe, professor Maurício. Muita gente, nós sabemos, mas muita gente não sabe e ataca muito a nosso sistema de segurança, os policiais principalmente, aqueles que nos protegem, né, cara? Aqueles que dão suporte. Nós que trabalhamos com carreiras policiais, tá? A gente sabe o perrengue que esses caras passam para estudar, para estar aqui, para se formar, para melhorar, e os que estão entrando também. Então, trazer essa informação para o público é muito importante. O importante é dizer que teve um grupo no Brasil por muito tempo, sem cunho político, né, que tentou trazer a imagem que o militar, o policial é inimigo da sociedade. Né, e isso agravou muito a rejeição. Né? Antigamente, eu lembro, vocês também são da mesma geração, a gente brincava de polícia, sabe? A gente se fazia de polícia. Era polícia e ladrão e o cargo de polícia era mais disputado. Agora o bandido é mais disputado. Exato. Andar de tornozeleira e a gente tinha isso como um herói, né? O policial era o nosso herói. E isso foi acabando com o passar do tempo por conta desse marketing negativo que algumas áreas da sociedade tentaram colocar. Quando a polícia, olha, é bom entender isso, qual foi a consequência disso? Quando a polícia entra para essa margem pejorativa de que a polícia é bandido, que a polícia é aquilo outro, criou-se a ideia do crime organizado, né? E a palavra é organizado. Por quê? Ele é mais organizado do que os agentes que eram... E a lei funciona no crime organizado. Exato. Isso é mais importante. A lei funciona lá. E é interessante isso. Agora, vamos pelo lado pessoal. Eu fiz o concurso da PM, da turma de 98. Tá? Dizem que foi a pior turma da PM, né? Porque foi uma turma terrível. Vai cá no Verdão, professor? A prova foi no Verdão, sentado O subtenente Serafim fez essa. No sol lá, numa pranchetinha, no sol, cara, assim, ó. 8 horas da manhã fazendo. E ninguém reclamou, né? Não tinha. Se hoje não fazia isso, hoje não consegue. Eu acho que foram umas 20 mil pessoas. Bodão, hoje não fazem isso. Não consegue. É mimimi, não sei o quê. É sociedade mimimi, né? Com certeza. E eu tive o privilégio de passar pelo Centro de Formação da PM, né? Fiquei ali 1 ano e 43 dias, depois eu tinha passado em outro concurso e não foi, eu entendi que não era para mim. Aquele sonho de criança, falei, cara, não é para mim. Mas assim, o policial ele tem que ter um gerenciamento das emoções, certo? Eu comparo o policial como um arco de futebol, sabia? Sabe por quê? O arco de futebol. Você sai de casa, você tem que deixar sua mãe lá, sua família, você tem que deixar todos lá. Quando você entra em campo, Bodão, você tem que internalizar e entrar num gerenciamento das emoções muito grande ali. Por quê? Senão você mistura as coisas. E se você misturar a razão com a emoção, você só faz lambança. E isso também na vida militar. O policial, quantas vezes ele deparou com o vizinho dele, às vezes um amigo da infância, que está ali cometendo um ato, né, que não seria bom para a sociedade, e ele tem que agir contra esse amigo. Então, gerenciamento das emoções, policial que não tem gerenciamento das emoções, ele se perde. E a sociedade não sabe disso. Não sabe. Então, eu acho que esse vai ser legal a gente fazer isso. Né? Nós vamos montar aí e de repente contar com a sua participação. Agora sim, já que estamos prospectando aí cenário, eu tentei aqui por 1 ano já fazer um encontro desse de Enem. Não, Enem. Um encontro desse aqui, um podcast semanal, quinzenal, né? Para Enem aí. Então, ajeitando aqui o espaço aqui. Mas pro Enem também eu tenho essa perspectiva, professor, para fazer do Enem aqui. Bom. Eu tentei com o Lisias, né?
O de matemática, né? Esse aí. Moranguinho. Esse do Moranguinho eu não conhecia, né? Gente boa demais, né? Desejo, gente boa. Pena que torce pro São Paulo, né? Mas é gente boa. Né? Nada contra, né? Mas é melhor que o Corinthians, né? Já começou, corintiano. São um cara sério. Então, esse espaço aqui, professor, é um espaço que nós temos que aproveitar, porque foi feito para a gente, para a educação. Você vê que tem toda uma estrutura que a gente tem, e uma estrutura de divulgação, então é importante que a gente ocupe. Tem a franga do Cuiabá ali, né? Opa, do lado aqui, ó. Que bacana. Cadê do Santos? Não tá aqui? Do Santos eu tenho vários apetrechos do Santos, né? Mas a assessoria que me convenceu em não colocar. Vai perder as outras senão aí, sabe, Bodão, aí a assessoria me convenceu que não ia ser tão legal, né? Olha, cara, eu tenho a seguinte opinião. De vez em quando eu assisto o Neto, né? Neto. O Donos da Bola lá. O Neto, ele tem no YouTube, ao vivo, em torno de 130 mil pessoas assistindo ele. Aí, pessoal, ele só fala do Corinthians, né? O resto ele mete o pau. E a turma critica ele e tal. Neto, você tem que parar de falar do Corinthians. Fala, você desliga a TV, você não precisa me assistir. A torcida do Corinthians já basta pra mim, você não precisa me assistir. Não tô falando pra você. Não tô falando pra Sai você. daqui! Pode desligar. E a turma gosta. Então, assim, quando você coloca Flamengo e Corinthians, você não precisa de concorrente. Você não precisa, você já está. Não, é estratégia. É óbvio que a gente vai ter que atingir todos os públicos, né? Mas são. Aqui tá a informação. Professor, você aguarda só. Vai o quê? 20 minutinhos aqui, Bodão? Acho que menos, né? Se quiser participar aí. Ó, deixa eu retomar aqui. Nós estamos corrigindo aqui, professor, a prova da Cefaz Amazonas, né? É que nós estamos com uma campanha que é muito forte aqui para a Cefaz Mato Grosso. Então nós pegamos, esse aqui é o concurso da Cefaz, o último concurso da Cefaz que teve foi da Amazonas, que foi domingo passado, tá? E nós estamos fazendo a correção da prova, primeiro é uma forma também de trazer o professor para dentro do concurso, né? E passar uma perspectiva para o aluno que está fazendo. Já tivemos ontem aqui professor de constitucional, hoje aqui professor Bodão de português, e nós temos uma agenda aqui com 8 ou 6 professores aqui, a gente vai corrigir a prova toda. Que é uma maneira de estar conectando, né? Dá um feedback, né? E como é transmitido ao vivo, então a gente tem interação e ao vivo é mais gostoso. Com certeza. Olha lá, então assim, ó, estamos na questão 3. Só para você ter uma ideia, professor, como é que está o mundo do concurso, né? Essa prova aqui me surpreendeu, tá? Eu tenho feito provas de concurso, também tenho conseguido alguns resultados aí. E essa prova de língua portuguesa são 10 questões da banca muito difícil, que é a Fundação Getúlio Vargas, muito temida na verdade, né? Porque ontem a prova de constitucional foi tranquila. Essa prova, eu estou olhando aqui, também está tranquila, né? De língua portuguesa. Não tá de médio, né? Mas se eu não tiver um mínimo de preparo, não vai. Para você fazer concurso, para a vida hoje, né? O concurso mudou muito, né? Como o Enem mudou muito o vestibular, na época que nós fizemos o vestibular para hoje, mudou da água para o vinho. Hoje o cara tem que estar muito mais preparado. Embora a qualidade da nossa educação ela seja um pouco melhor. Antigamente, da educação que eu estou dizendo, da qualidade dos alunos, né? Antigamente os alunos tinham um pouco mais de preparo, até pela própria escola pública e tal. Hoje tem que trabalhar mais para ele ter mais preparo. Se você me permite, não é minha área, mas hoje, pouco que eu tenho acompanhado os concursos, e mais o Enem, né? O Enem hoje chama-se conhecimento de mundo. Se você tiver conhecimento de mundo, você tem uma vasta vantagem. E está com as inscrições abertas. Já, sim, começou dia 11. Né? Termina que dia? Dia 17, salvo engano, 17. Semana que vem, né? 17, terça-feira. E quanto que está o valor? Você sabe, professor? Não. 84. 80, 90 reais 84, aí. Eu também não tenho menor. Mas assim. Você viu a importância, professor, da gente ter um espaço para discutir Enem, cara? Claro. Nossa, precisa, né? E só para esse conhecimento de mundo envolve a língua portuguesa. A prova do Enem, e acho que os concursos, 70% da prova do Enem, 70%. De todas as matérias. De todas as disciplinas é interpretação de texto. 70%. Eu dou aula de geografia, né?
E eu falo para os alunos, não adianta você saber geografia se você não dominar a língua portuguesa, a interpretação de texto. Porque essa é uma questão aqui da minha área. Os piores inimigos do capitalismo não são os socialistas e nem os comunistas, são os capitalistas que abusam do capitalismo. Isso é geopolítica, né? Mas se eu não tiver um domínio de interpretação de texto, não adianta ter. E na nossa época era decoreba, era conceito. Tabela periódica. Você decorava conceito, acabou. Você tava... Tinha que interpretar também, mas caía um pouco mais de gramática. O Enem hoje é igual essa prova aqui, você quase não vê gramática. E eu vejo assim, né? Todas as ações têm lados positivos e lados negativos. Vamos colocar essa questão de mundo. Tá? Questão de mundo. Exige que o sujeito esteja conectado com situações atuais e que ele não quer fazer isso. Não quer. Então os professores têm uma dificuldade para trazer esse cara para o mundo real. Hoje os caras eles querem viver em um mundo de Facebook, mundo de Instagram, mundo de joguinho, mundo de criptomoeda que está de moda, de balada, revoada. Não quer se conectar a esta realidade. Tá? Agora, aqueles que conseguem conectar essa realidade, eles se dão bem. Na nossa época, conteúdo. Cara, vai decorar a tabela periódica, os seus 110 elementos lá. Então, exigia muito mais tempo de banco de escola, de bumbum na cadeira, muito mais. Muito mais leitura, né? Mundo, compreensão. Né? Bom, vamos lá? Vamos lá. Letra C. Então, a letra C é essa. Ó, você recapitulou. Letra terceira, A, falsa, B, falsa. Isso. Ele quer a correta. A segunda frase do texto apresenta... Lê o comando lá. Tá. Os piores inimigos do capitalismo não são os socialistas e os comunistas. São os capitalistas que abusam do comunismo. São os capitalistas que abusam do capitalismo. Sobre esse fragmento, assinale a única alternativa correta. Então, a letra C. A segunda frase do texto, que são os capitalistas que abusam do capitalismo, expressa uma opinião que retifica o que foi expresso anteriormente. A segunda frase, primeiro... Retifica confirma. Não, retifica corrigir. Corrigir. Aí, ó, corrigir. Desculpa, foi... Tá? Sim, você pode até entender com isso, mas a única coisa que a gente está colocando aqui é que não é opinião isso aqui. Uhum. Né? Não tem nada, aqui não tem nada que me indique que é opinião. É um fragmento de um texto. Fragmento. E quando ele fala retifica, que ele está corrigindo, né? Está corrigindo a primeira. Então, não, na verdade, a segunda, os capitalistas que abusam do capitalismo, ele está confirmando que não são socialistas. Exato. Está dizendo que não são. Tá? Mas a única coisa que a segunda expressa uma opinião. Tá? E aí, como não tem o texto, é um fragmento do texto, você não sabe se é opinião ou não. Né? Então, essa... Você precisa do contexto. Você precisa do contexto. E o contexto aqui é uma frasezinha que não está dizendo que é opinião. Tá? Agora, se tivesse escrito a opinião de fulano e tal, como diz fulano e tal. Ou segundo. Mesmo assim, a gente tem dificuldade de saber se é opinião ou não. A tese desse pequeno texto representa um acréscimo a uma opinião alheia. De novo, a questão da opinião. Aberto, né? Não dá para saber. Não dá para confirmar isso com esse texto. A letra E. A primeira frase atua como contra-argumentação, opondo-se à ideia generalizada. Os piores inimigos do capitalismo não são os capitalistas. Não são socialistas. Não são socialistas e os comunistas. Essa seria a ideia generalizada. Eu estou com um problema sério de braço curto. Então vamos lá. Os piores inimigos do capitalismo não são os socialistas e os comunistas. São os capitalistas que abusam do capitalismo. Então, lá, a primeira frase atua como contra-argumentação, opondo-se a uma ideia generalizada. Qual que é a ideia generalizada? Que quem é o inimigo do capitalismo é o socialismo. E ele está falando que não é. Né? Os piores inimigos do capitalismo não são os socialistas e os comunistas. Eu voto nessa. Tá? A alternativa aí seria mais, tá? Essa aqui é um pouco mais complicada, né? Aí é o seguinte, por exemplo, nível de atenção, né? Eu passei batido aqui, o re, ele vem consertar, o ra que vem, né? Isso aí confirmar. Chama de parônimo isso aí. Parônimo é quando as palavras são escritas parecidas com som parecido. Mas aí eu falo, gente, atenção, eu fiz no automático, tá?
eu fiz no automático. Eu conheço o conteúdo, então muitos concurseiros e candidatos do Sim. Enem lá, no automático Sim. faz. Quer ver um que a pessoa erra muito? É ir ao encontro e ir de encontro. De encontro. Então, ir ao encontro significa ir na mesma direção. Ir de encontro significa... Maurício no sentido veio ao contrário. nosso encontro. Isso. Então, tem muita gente que fala assim, pois é, eu penso igual a você, então minha ideia vai de encontro à sua, não vai de encontro. Ela vem ao encontro. Se ela for de encontro, é porque é contrário. Igual em nível e a nível. Em nível a nível, ou mandato. Isso é uma coisa que cai muito em concurso, professor. Cai A sim. gente tem uma aula só disso aí, né? Vai lá. Vamos lá. 4.